Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822-7582. Catarinando, nosso encontro semanal aqui na TV Floripa. Indústria 4.0. Que é isso? Pois é, mas nós vamos hoje comentar, para além disso, a civilização 4.0. Fazer uma análise de conjuntura nesses tempos ruins que a gente tem vivido, do ponto de vista político, do ponto de vista da organização social e, de uma forma geral, da sociedade, que está refletindo muito pouco, infelizmente. Para isso, eu trouxe aqui o professor doutor Walter Basso, ele que é engenheiro mecânico, doutor em educação, né, e professor na Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Obrigado por aceitar nosso convite, Walter. E fala um pouquinho para nós dessa tua primeiro lugar. Você é engenheiro, foi fazer doutorado em educação? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Na realidade, sempre é essa a primeira incógnita da minha presença em certos programas e em certas conversas sobre essas questões, principalmente da civilização 4.0 que eu estou chamando hoje, né? Na realidade, eu sou engenheiro mecânico, meu mestrado também foi em engenharia mecânica, na parte de mecânica dos fluidos, etc, bem na parte de hards, e que me encanta, aliás, diga-se de passagem, porque muita gente diz o seguinte: foi lá para a educação, não gostou muito da engenharia, e sempre essa dicotomia existe, e foi talvez essa dicotomia que tenha me chamado a atenção para o fato de que nós não vamos resolver os problemas sociais, humanos e tecnológicos sem essa associação dos conhecimentos da área humana, entre aspas, e da área tecnológica, entre aspas, também. Porque na realidade hoje não tem mais responsabilidade de áreas. Estamos todos no mesmo barco, numa civilização contemporânea extremamente complexa, e nós aqui no Brasil estamos sentindo isso muito mais na carne, em cima de problemas políticos também, mas que são também decorrentes do fato dessa civilização atribulada, onde o empoderamento, não gosto muito dessa palavra, mas essa tentativa de ganhar mais pontos perante o processo capitalista faz com que os processos políticos sejam levados para esse extremo. Acaba. E aí as pessoas vão jogando a sua esperança, a sua fé na técnica, né? Vão discutindo menos e na técnica. E aí então esse momento de indústria 4.0, que os robôs vão vir... Na realidade, Roberto, a questão desse fetiche da tecnologia, isso é uma coisa que deixa qualquer um deslumbrado. Inclusive eu, obviamente, né? Eu sou alucinado pela tecnologia, tanto é verdade que a minha primeira tendência na vida foi fazer engenharia mecânica. E depois, ao ver que nós não podíamos confundir desenvolvimento tecnológico com desenvolvimento humano, é que essas questões foram crescendo no meu modo de querer ser professor. E eu era professor de tecnologia, continuo sendo professor na engenharia. Mas sempre fui buscando associar essas questões de entender esse processo no lado técnico, ou tecnológico, como queiram, e no lado social. Né? Articulando essas isso, questões. E não é só com uma questão de adaptar as tecnologias que estão postas aí para o poder dominante para as pessoas que não têm condições disso. Não, nós temos que desenvolver tecnologias sociais e não adaptações desses fetiches aos que têm menos. Aos que têm menos, não por uma questão de capacidade, por uma questão de sorte, talvez, né? Talvez não seja essa palavra, mas por uma questão de desigualdade promovida por processos políticos extremamente equivocados no meu modo de ver. Então hoje, quando eu estou falando sobre civilização 4.0, eu tenho tido uma preocupação enorme nos últimos anos de ler muito sobre o que vem acontecendo em cima disso. Porque existem várias contradições aí e as pessoas geralmente olham para isso como sendo o seguinte: nossa, agora com toda essa tecnologia o homem vai ser mais feliz, porque nós temos a capacidade de comunicação toda, porque nós temos capacidade de produção muito mais exacerbada. Faço a pergunta: para quê, por quê e para quem? Então, não é uma questão de ser um tecnófobo, ou seja, que eu não gosto de tecnologia, mas também não posso ser um tecnófilo, aqueles que acham que a tecnologia vai dar conta de tudo. Porque senão o ser humano perde a principal característica dele, que é ser humano, né? Que é ter sentimentos, que é se reunir em grupos, porque nessa indústria 4.0, que a gente está ouvindo muito falar no WhatsApp, parece que é uma coisa que os robôs vão dominar, né? Parece? Então me diz um pouquinho, o que é isso que circula muito? Indústria 4.0 e agora a tua proposta de discutir.
A civilização 4.0. Veja, existem vários autores trabalhando com isso com muito mais profundidade do que eu, e que inclusive, ao ler suas obras, eu não concordo em muitas das coisas que estão postas aí. Eu talvez aqui mencione primeiramente Schwab, que escreveu 2 livros em 2 anos. Um em 2016 chamado A Revolução 4.0. E a questão está tão palpitante, e a dinâmica é tão explosiva, que ele em 2018 já escreveu outro livro renovou aquele chamado Aplicando a Revolução 4.0. Eu recomendo a leitura disso, em muitos aspectos eu não concordo com o autor, mas ele nos traz questões que a gente nem imagina que esteja acontecendo. Então, não é que eu queira dizer, não, temos que interromper, muito pelo contrário, é inexorável a questão da tecnologia. Mas é inexorável até que ponto? Até que ponto nós vamos ter atuação em cima de fazer essa associação entre mais tecnologia, sim, mas para liberar o ser humano de seus trabalhos perigosos, etc, etc. Mas não para liberá-lo do trabalho. Portanto, essa civilização 4.0 seria o quê, então, essa proposição que nós estamos... Mas ninguém sabe. E por isso que eu digo que nós temos que começar a estudar esse tipo de coisa. A primeira coisa que fascina é o fetiche de onde é que nós vamos chegar? O ser humano é uma coisa impressionante. O que nós estamos querendo? Entende? Então, quando você vai querer resolver um problema, isso é um preceito básico da engenharia, primeiro você tem que identificar esse problema. E nós não estamos nem buscando identificar esse problema. E não sei se o problema é o excesso de tecnologia ou o excesso de falta de trabalho. Me entende? Então vem as pessoas dizer o seguinte, porque agora a inteligência artificial, porque agora a internet das coisas. Para quê? Por quê? Não que não seja importante desenvolvê-las, desde que isso tenha um sustentáculo de que é para melhorar a vida do homem. Parece que muitas vezes essas tecnologias novas, as descobertas, elas vêm em função só de um mercado consumidor. E viram mercadorias. Esse teu parece bastante otimista, né? É óbvio que o processo civilizatório é muito mais atrelado à questão capitalista. E veja, eu não estou aqui falando de esquerda ou direita, não. Eu vou até... O capitalismo é assim. Isso, eu vou até tirar uma certa coisa refratária que se tem quando a gente vem falar sobre esse assunto, que as pessoas dizem, ideologia de esquerda. Não, é uma ideologia de vida. Até porque a própria esquerda funciona dessa mesma maneira com a tecnologia. Você vai ver os processos governamentais ou as propostas governamentais do grupo de esquerda, do grupo de direita, são exatamente as mesmas. De tratar a tecnologia como coisa neutra, insofismável e que serve tanto para um como para outro. Os tecnocratas que estão Os tecnocratas e que sempre colocam, por exemplo, nos programas de governo, como que diz, nós temos que desenvolver tecnologia. Insisto de novo, não sei se não tem realmente. Mas por quê? Para quê e para quem? É essa pergunta que eu busco com o meu grupo, chamado NEPET, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisa e Educação Tecnológica que nós temos na UFSC, que congrega professores da área de engenharia, da área de sociologia, da área de matemática, da área de física, ou seja, algo bastante interdisciplinar, até porque o nosso mote de trabalho não é uma área específica em termos de métodos de aprendizagem, etc. Mas sim uma questão epistemológica e fundamentada em ideologias mesmo, para nós entendermos que processo é esse. E é muito complicado. Sim. É muito complicado até porque a tecnologia realmente é fascinante. Ela é extremamente sedutora e as pessoas vão sendo embaladas por essa sedução e quando forem ver, nós estamos num buraco sem saída. Sim. É isso que eu estou querendo, claro, pretensiosamente, pelo menos ter um acesso a entender que processo todo é esse. Ou mostrar que pelo menos a tecnologia é um caminho, é meio, que ela não é a finalidade. Sem dúvida alguma, sem dúvida aí alguma. Muitas vezes, hoje no capitalismo, e esse eu acho que é um problema, as pessoas acham que o fim é ter o melhor iPhone, não é? Mas Roberto, não é só no capitalismo, é na sociedade humana. É por isso que eu estou até desvinculando isso, claro, não perdendo a questão de questões ideológicas, que seria outra discussão a ser falada aqui. Mas eu volto a repetir com bastante veemência que não é só uma questão de capitalismo ou socialismo ou esquerda ou direita. É uma questão de ideologia de vida. Eu estava anteriormente, lembra que eu estava conversando contigo sobre a questão de um programa que eu assisti sobre a água e me assustei sobre a questão da água em São Paulo, na Cidade do México e na Cidade do Cabo. É impressionante a visão sedutora da tecnologia, mostrando para o homem que mesmo esse problema também vai ser vencido com novas tecnologias. Essa ilusão. Ilusão, essa cegueira, que um autor chamado
O Wiener, se eu não me engano, ou o Passey, chamava de cegueira tecnológica. Porque as pessoas acham se iludem que... Em suma, é um complexo problema que, talvez a gente vá falar no outro bloco, não sei como é que funciona, nós temos que começar a trabalhar com muita veemência dentro das universidades. As universidades também se fecham numa redoma, como que diz, não, eu sou especialista em carga genética aqui, pai, o resto não me interessa. Nada é desvinculado de nada hoje. Que nós depois podemos falar, inclusive, sobre a questão da nanotecnologia, da questão do DNA, dessas questões todas que correm de uma maneira que nós não temos nem ideia. E eu talvez sugira alguns livros para as pessoas lerem, para que possam começar pelo menos a dizer o seguinte, meu Deus, a coisa é diferente do que aquilo que eu estou vendo. Ok. Nós agradecemos a presença do Walter aqui, vamos conversar mais, né? E encerramos esse bloco e agradecemos você que sempre tem nos acompanhado. Um grande abraço e até a próxima. Apoio Essential Care, agora em Santa Catarina. Home Care com conhecimento, ética e respeito. Call Center 99822 7582.